Oi, pessoal! Eu vim fazer esse vídeo um pouco mais longo, o último do ano, agora de 2020, não só para desejar boas festas e que 2021, apesar de ser uma continuidade deste ano, que seja um momento de transformação, que nós possamos fomentar o novo. Isso depende da nossa ação e do segmento das lutas que nós já fazemos, e principalmente do cuidado com o outro, que é o grande aprendizado para essa humanidade, especialmente para o Brasil, que tem na sua história, muito ao contrário, não cuidado com o outro. Mas para além disso, eu quero marcar aqui nesse vídeo o meu parabéns aos institutos federais. Sou muito grata aos institutos federais por ser professora de um instituto. Para quem me conhece, sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro. O meu campus é o campus Belfort Roxo. E hoje, dia 29 de dezembro, especialmente, o dia que eu estou gravando, ele marca os 12 anos de criação dos institutos federais durante o governo Lula e sob o comando do nosso ministro Fernando Haddad, ministro da Educação, quando a gente tinha um ministro da Educação neste país, né? E fez toda a diferença. Eu não conhecia institutos federais, eu vindo de Brasília, eu me formei em uma região onde a única universidade pública era a UNB, a Universidade de Brasília. E quando eu conheci a figura dos institutos federais, primeiro lá, como o Instituto Federal de Brasília, achei muito interessante, cheguei a fazer alguns trabalhos junto, e aí mudei para o Rio. E aqui no Rio, logo que eu vim, eu fiz o concurso para ser professora de psicologia do IFRJ, do Instituto Federal do Rio, do qual eu sou professora até hoje, tenho muito orgulho, para o campus Lilópolis, que tinha uma vaga para a área de psicologia da educação, para ser professora no campo da psicologia de educação, abordando psicologia e cultura e psicologia e educação. Achei fantástica a ideia, principalmente porque os institutos, da forma que foram criados, eles aprofundam esse contato com as comunidades que muitas vezes as universidades do Brasil não alcançaram, elas não interiorizaram tanto assim. E hoje eu vejo como os institutos federais avançaram nesse sentido, estão em todos os lugares do Brasil. E esse campo da educação profissional e tecnológica, como ele é fundamental, foi historicamente estigmatizado neste país, não é por acaso, né? E que tem raízes muito profundas, mais antigas do que os próprios institutos federais, essa discriminação, esse não querer valorizar os institutos federais, como este, né, desgoverno tem feito, querendo tirar dos institutos federais a nossa alçada de articulação também de cursos de graduação, de pós-graduação, várias questões aí colocadas, querendo restringir o nosso papel, que, como a gente costuma dizer, nós podemos acompanhar a formação de um indivíduo desde o ensino médio até a pós-graduação. Então, temos ainda grandes caminhos. Eu me considero nova nos institutos federais. Depois que eu fiz o concurso para Nilópolis, eu nem cheguei a tomar posse em Nilópolis, porque eu já fui convidada pelo diretor, querido amigo Fábio Silva, diretor do campus de Belfort Roxo, para ser professora nesse campus novo, que trabalhava e trabalha ainda hoje. Nosso foco é a economia criativa. Eu fiquei fascinada como professora de psicologia, de trabalhar com colegas da moda, do design, do empreendedorismo, porque, em geral, nós estamos quase sempre com outros psicólogos, com outras psicólogas ou com colegas da pedagogia. E foi muito interessante, eu acho que valeu muito a pena. Nós sempre enfrentamos várias dificuldades. Quem acompanha as minhas interlocuções sabe como em Belfort Roxo é muito difícil pelo contexto de desvalorização da educação no Brasil, mas na Baixada Fluminense, como preferia, isso é mais intenso, em especial por parte dos governos e particularmente o governo de, né, a prefeitura, vereanças, pessoas, né, esse contexto de governo que não valoriza e tenta já várias vezes não manter a integridade do nosso campus, né? Querendo parte do terreno, querendo negociar a nossa saída do terreno onde o Instituto está. Então nós teríamos muito mais potência se tivesse uma valorização maior. E, por exemplo, nosso campus a gente ainda não avançou em vários cursos de graduação, de pós-graduação, porque nós não podemos expandir a nossa estrutura, que ainda é temporária por falta de apoio para construção, para
para o desenvolvimento da estrutura por parte de aprovação de reformas e atividades e construções junto à prefeitura. Então, é um grande desafio e os institutos federais eles têm uma semente fantástica. Como eu falei, é triste como no Brasil a educação profissional tecnológica, a educação técnica, ela é desvalorizada. E é uma figura que vai surgir muito antes dos institutos federais, vai surgir em 1910, né, quando o Nilo Peçanha ele decreta a criação das escolas técnicas voltada para os desvalidos. Né? Nilo Peçanha, esse que a gente lembra muito hoje, foi muito apagada a origem dele enquanto pessoa periférica, original de Campos de Goytacazes, filho de padeiro, um homem negro. Né? Nós tivemos um presidente negro nesse país, e que vai criar, não à toa, esse homem cria os institutos federais, cria escolas técnicas, tá? Em 1910, e que no governo Lula, no século XX, há 12 anos atrás, se tornam os institutos federais, são agregados. Então, os diretores das escolas técnicas, dos Cefetes, dos centros de ensino federais, de tecnologia, que se engajaram, que se envolveram na criação dos institutos federais, eles foram pessoas fantásticas, educadores que entenderam essa proposta do governo federal da época, do Lula, sob o comando da educação pelo ministro Fernando Haddad, de transformar, de fazer uma formação profissional e tecnológica que integrasse também a questão cidadã. Nós temos desafios, por exemplo, de mesmo dentro dos institutos federais, especialmente o meu, que se originou de uma escola de química, uma escola federal muito importante, muito antiga, de entender que a formação, alguns colegas mais antigos têm maior dificuldade de entender que a nossa formação não é só especificamente a técnica, e que a técnica ela envolve a dimensão humana. Então, a ideia é quebrar muitos estereótipos sobre o que é técnica, o que é tecnologia, e trabalhar a dimensão humana aí. Pensar a tecnologia também como uma tecnologia da dimensão humana. E é o grande desafio, mas muito pela frente, muito ainda avançar. A interiorização dos institutos federais ela é fundamental e chegamos em lugares que, em geral, as universidades não têm chegado no país. É grande diferença. Por isso, ameaça tantos poderes estabelecidos. E eu acredito que há um grande futuro para os institutos federais, com limitações por ser um campo novo de trabalho também, coisas vão sendo aprendidas, vamos criando estruturas, criando protocolos, faz parte de organizações jovens. E são 12 anos, né? É mal a adolescência para um ser humano, imagina para uma instituição. Então é isso. Conheçam os institutos federais, conheçam a rede federal, as escolas, colégios, centros de educação federal que ainda existem, Cefetes, que não aderiram à figura dos institutos federais. Conheçam, entendam a educação para além desses estereótipos ligados, principalmente pensam o ensino superior como única saída para a nossa juventude, ou que considera a educação profissional tecnológica como inferior. Esse é o grande desafio. Não é à toa que a Alemanha valorizou muito mais ao longo da sua história a educação profissional tecnológica, e que a gente tem uma massa gigantesca de pessoas há várias décadas, se não há mais de século, na Alemanha, na educação profissional tecnológica, no que as pessoas não valorizam no Brasil. E a gente sabe como esse país avançou em termos de tecnologia, em termos de aprimoramento da sua própria economia, de sofisticação, de valorização do trabalho. Isso é valorização do trabalho. Valorização de um trabalho que eles não exportam mais, eles produzem o trabalho e eles exportam os produtos que eles constroem pelo trabalho feito na Alemanha. É sobre isso que eu falo. É diferente de um país subdesenvolvido, ou um país como o Brasil, que exporta o seu trabalho. O que quer dizer isso? Que ao invés de trabalhar aqui a matéria-prima, só exporta e fica dependendo da venda de insumos. É um problema histórico. Quando você exporta matérias-primas, você também está exportando o seu trabalho, porque poderia ser feito aqui esse trabalho. E se sofisticado cada vez mais. É essa dimensão fundamental de transformação da sociedade brasileira. Não é só, como muita gente pensa, simplesmente ter um curso técnico, de ter um profissional para mexer com parafuso. É isso. Parabéns aos institutos federais.
O Brasil precisa avançar. Chega 2021 aí, porque seguimos na luta. Um beijo, gente.